gente possa conversar um pouquinho sobre um tema que eu acredito ser bastante importante. Não sei se vocês puderam ter conhecimento através da divulgação do Jean, mas eu fui pego de surpresa ontem à noite. Ele me pediu para fazer a doutrinária de hoje, porque o palestrante estava com um problema, não pôde vir. Então nós vamos fazer um apanhado geral com relação à pluralidade dos mundos habitados. É um tema que eu acredito ser muito interessante, exatamente porque muita gente não acredita, né? A gente sabe que tem muita gente que acha que só a Terra é habitada. O universo do tamanho que é, e a gente achar que só tem vida na Terra, parece que a gente passa a ser um pouco egoísta, concorda? A Terra é um planetinha minúsculo perante o universo. Se a gente acreditar que só tem vida na Terra, nós estamos sendo egoístas, talvez, né? Achando que só aqui que Deus, né, Criador do universo, colocar vida somente num planeta minúsculo como é a Terra, seria um pouco fora do conceito. Então nós vamos falar sobre a pluralidade dos mundos habitados, ou seja, outros mundos, né, por que os mundos podem ser habitados. E lá na questão 55 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, né, todos os globos que circulam no espaço são habitados? E ele responde, sim, o homem terreno está bem longe de ser, como acredita, o primeiro em inteligência, bondade e perfeição. Então está aí o que eu falei, né? Nós estamos longe de acharmos que só nós possuímos, né, essa oportunidade de estar encarnado num planeta, ao passo que nós sabemos que o universo do tamanho que é, enormes outros planetas existem, e nós sabemos que não precisa ser vida física. Certo? Existem planetas parecidos com a Terra, com certeza do outro lado do universo, sim. Nós não temos capacidade de chegar lá, nós não temos capacidade ainda de saber ou de comunicarmos, né, com quem está lá do outro lado, mas com certeza existem planetas sim habitados. Isso é certo, a doutrina espírita nos mostra isso. Outra coisa, não precisam ser também mundos habitados por seres corpóreos. Podem ser mundos habitados por seres já no estado tal de evolução que não necessitam mais do corpo físico para viver. Mas habitam mundos, sim, já num outro estado diferente desse nosso hoje, composto por espírito, matéria e perispírito. Certo? Então nós sabemos que existem outros mundos habitados, com certeza. Para a gente dar sequência na nossa explanação da tarde, nós vamos seguir esse roteirinho aqui pequeno, tá? Vamos falar um pouco sobre a Trindade Universal, sobre o fluido cósmico universal, muito importante entendermos isso, sobre o fluido espiritual, fluido vital, a formação dos mundos e da Terra, dentro dos mundos, né, a classificação dos espíritos que habitam esse mundo, mas nós vamos falar dos espíritos que habitam a Terra, através da escala espírita. E as diferentes categorias desses mundos habitados. E, por fim, a encarnação, como é a encarnação nesses diferentes mundos. Trindade Universal. Já ouviram falar isso? Trindade Universal, Trindade, 3. Né? O que seria a Trindade Universal hoje? Deus, de quem se originou o universo, criou o espírito e o fluido cósmico universal. Tá? Deus, então, o princípio espiritual, que é o espírito, o princípio material, que vem do fluido cósmico universal. Para que haja interação, precisa haver um fluido. A Terra está imersa no que nós chamamos de fluido cósmico universal. Para que haja essa interação, principalmente a interação entre o mundo físico e o mundo espiritual, precisa haver um meio. Tá? Para que haja essa interação, precisa haver um meio. Que meio é esse? Esse meio é o meio que se envolve desse fluido cósmico universal para dar, né, condições de haver, então, esse tipo de interação física e espiritual. Dado o princípio espiritual, deriva-se o espírito, e do princípio material deriva-se a matéria, corpo. Né? Então, qual seria a Trindade Universal? Deus, Espírito e Matéria. Certo?
Isso está lá no Livro dos Espíritos, na questão 27. Então, existem dois elementos gerais do universo, matéria e espírito? Sim, porém, acima da matéria e do espírito está Deus. Por isso, o nome Trindade, né? A Trindade universal. Certo? Todo efeito inteligente deve ter uma causa inteligente. Nós sabemos que o espírito é exatamente esse princípio inteligente que habita o nosso corpo. Certo? O nosso corpo é habitado por um princípio inteligente que nós chamamos espírito. Tem a existência própria e não se origina do princípio material. Fonte de consulta, o livro A Gênese. É um livro também extremamente importante de ser lido para aqueles que já estão na doutrina há algum tempo. É interessante que se aprofundem no estudo da Gênese, porque a Gênese nos traz exatamente a relação que existe nesses efeitos que nós vamos conversar agora, certo? Então, nós sabemos que o princípio espiritual é todo efeito inteligente e deve ter uma causa inteligente, e tem. E a existência própria que não se origina num princípio material. Esse é o princípio espiritual. Para que haja intelectualização da matéria, o que seria intelectualização da matéria? Como é que como é que esse corpo aqui, ou o corpo de vocês, vai interagir, vai viver, vai sobreviver, se não houver algo que o anime? E o que anima o corpo? O espírito. E o que o espírito é, então? A intelectualização da matéria. Nós juntamos o princípio espiritual com o princípio material e nós vamos então ter novos corpos materiais e matérias mais complexas. Aqui nós vamos nos focar então corpo e espírito para formar o que nós vemos hoje do ser humano. Corpo e espírito, aí tem o perispírito, que eu não vou entrar nesse mérito agora, mas nós sabemos que nós somos três: corpo, espírito e a membrana que fica entre o corpo e o espírito nós denominamos perispírito. Certo? O espírito imaterial, o corpo material e o perispírito semimaterial. Semimaterial. Do fluido cósmico universal hoje, ou ele chama aqui fluido cósmico ou fluido universal, é um fluido etéreo que enche todo o espaço. Tá? Então, como eu disse para vocês, nós estamos imersos num fluido que nós denominamos fluido cósmico universal. Ele penetra em todos os corpos. Esse fluido é o éter ou matéria cósmica primitiva, geradora do mundo e dos seres. Como eu disse, para que haja então todo esse tipo que para que haja vida, para que haja interação, para que haja corpo físico, para que haja o corpo vegetal, o corpo animal, os fluidos, precisa haver por fora disso tudo o que nós denominamos fluido cósmico universal, que faz parte então desse processo todo que envolve o globo terrestre, para que haja vida. Ele gera o mundo dos seres vivos, tá? Não haveria vida se não houvesse o fluido cósmico universal. Ah, mas tem que ter oxigênio. Sim. Estou falando que não haveria vida na Terra se não houvesse o fluido cósmico universal, que nada mais é do que todo esse, vamos dizer que é um fluido gasoso, é um gás, ou um fluido, como o próprio nome diz, que precisa estar envolto ou envolvendo o globo terrestre. Cada planeta tem o seu fluido cósmico universal separado, diferente. Não é o mesmo aqui, não é o mesmo do planeta Marte, do planeta Júpiter, não. O fluido cósmico universal, ele é um todo, porém a Terra possui o seu específico para que haja existência de vida física. É a matéria elementar primitiva da qual as modificações e transformações constituem a inumerável variedade de corpos da natureza. Tá? Já o fluido espiritual, o que vem a ser? O fluido vital que nós recebemos quando nascemos. Todos nós viemos para cá, ao nascermos, com o fluido vital, de vida. Certo? Esse fluido vital nos é dado, ou seja, nos é condicionado para que nós
permaneçamos na Terra o previsto. Eu vim para viver uma vida de 70 anos, 80 anos, 100 anos, 20 anos, 5 anos, eu venho com fluido perdi o vital. O fluido vital de vida, cada um de nós recebe no momento do nosso processo reencarnatório. Ou seja, vamos voltar à Terra, vamos voltar à vida, eu recebo nesse momento o fluido vital. Tá? É o elemento básico da vida e ele é mantido pela ação dos órgãos físicos. Os nossos órgãos físicos todos estão impregnados desse fluido vital. Pelos alimentos que nós comemos, pelo ar que nós respiramos e pelos nossos centros de força. A quantidade não é a mesma em todos os seres orgânicos. Cada um de nós tem uma determinada quantidade de fluido vital. Varia conforme as espécies e também não é constante em indivíduos de uma mesma espécie. Ou seja, nós somos da mesma espécie, a raça humana. O que eu tenho de fluido vital não é o mesmo que vocês têm. Cada um de nós tem uma quantidade X de fluido vital, como eu disse, necessária para nos levarmos até o final da nossa existência nesta vida. Tá? De novo, ao nascermos, recebemos uma quantidade X de fluido vital. Ao longo da nossa existência, nós vamos perdendo esse fluido vital. Nós vamos desgastando, ele vai, Ao passo que nós chegamos na idade avançada, 80, 90, 100 anos, não é a mesma quantidade que nós tínhamos ao nascer. Esse fluido é exatamente para ser sendo gasto ao longo da nossa existência. Em determinado momento, a gente faz alguma coisa que interrompe esse processo. Como eu disse, os grandes acontecimentos das nossas vidas são programados no plano espiritual. Por isso que eu digo, a gente vem para viver X anos. Mas por que tem gente que vem para viver 100 e vive 70? Por que tem gente que vem para viver 50 e vive 30, 20? Por que tem gente que desencarna ao nascer? Porque nós descumprimos muitas vezes as regras divinas, as normas divinas. Ou seja, a gente se compromete lá em chegarmos aqui e seguirmos uma rotina tal e chega aqui a gente muda. Eu tenho outras opções, Eu chego aqui, eu vou lá, eu vou resgatar, eu vou fazer, eu vou ser bom, eu vou viver na bondade, eu vou fazer... E chego aqui, tem uma coisa aqui melhor para me fazer, aí eu já vou para cá, ou seja, eu me desvio, eu me desvirtuo do meu caminho que eu tracei lá em cima. E isso vai comendo o meu fluido vital. E aí eu chego lá na frente, as drogas, o cigarro, a bebida, tudo isso encurta a nossa existência. Tudo isso suga o nosso fluido vital. Então, se eu vim para viver 50, eu posso desencarnar com 30 porque eu fui para o caminho das drogas, por exemplo. E a droga sugou aquela quantidade de fluido vital que eu teria para viver 50, não tenho mais. Desencarno com 30. Certo? Então, é importante que nós saibamos que esse fluido vital ele vai sendo gasto ao longo da nossa existência e em um determinado momento ele acaba. E quando a gente desencarna, ele volta para a Terra. Tá? Ele não nos acompanha. Pode se transmitir de um indivíduo para outro, e ao desencarnar é restituído à fonte universal, ou seja, volta para a Terra. Eu posso transmitir o meu fluido para alguém? Posso. Um exemplo é o passe. O passe é uma transfusão de energia, e nessa transfusão de energia está o fluido vital que eu tenho, que eu posso compartilhar com aquele que eu estou dando o passe, por exemplo. Mas eu vou perder? Ele é restituído nesse caso, pela espiritualidade, nesse caso específico. Certo? E eu posso também transmitir para outro familiar, amigo, alguém que precise também, no momento que eu estou junto, que eu estou orando, que eu estou desejando o bem, que eu estou abraçando, ou seja, tudo isso pode ser feito para que a gente possa compensar muitas vezes um fluido vital menos, de menor quantidade de determinado elemento que esteja necessitando, e eu tenho ainda um fluido vital em quantidade que eu possa compartilhar. E isso acontece. Tá? E nesse caso específico, esse fluido é restituído porque eu não estou infringindo nada
até então. Tá? Nenhuma norma, nenhuma lei da natureza que pudesse me tirar esse fluido por questões, né, de negligência, por exemplo. Vamos ver um pouquinho da formação dos mundos. Como é que os mundos foram formados? O universo compreende a infinidade dos mundos que nós vemos, né, e também aquele que nós não vemos. Todos os seres animados e inanimados, todos os astros que se movem no espaço e os fluidos que o preenchem. Isso tudo compreende o universo. A razão nos diz que o universo não poderia fazer-se por si mesmo e que, não podendo ser obra do acaso, deve ser obra de Deus. Tá? Livro dos Espíritos, questão 37. Tudo que se pode dizer e que podeis compreender é que os mundos se formam pela condensação da matéria espalhada no espaço. Especificamente, a formação da Terra. Antes que a Terra existisse, mundos haviam sucedido os mundos. E quando a Terra saiu do caos, dos elementos, o espaço estava povoado de seres espirituais, em todos os graus de adiantamento, desde aqueles que nasciam para a vida, ou seja, a primeira encarnação, até aqueles que de toda a eternidade tomaram lugar entre os puros espíritos, ou seja, aqueles espíritos que já estavam em processo mais adiantado de evolução, vieram para a formação da Terra. A Terra iniciou o seu processo como um mundo primitivo. Né? Nós vamos ver mais à frente a diferença dos mundos. Então ela iniciou como um mundo primitivo, onde ali habitavam espíritos primitivos, ou seja, não eram espíritos avançados ainda, eram espíritos em início de vida, ou seja, as primeiras encarnações, porque os espíritos são criados simples e ignorantes, e iniciam um processo, dali vai-se, e aí segue-se as reencarnações sucessivas, até que eles chegam a um determinado momento que estão, como diz ali, os puros espíritos. Nós não, nós ainda somos espíritos imperfeitos, num processo de evolução. Mas lá na formação da Terra, quando houve, né, a formação da Terra, Jesus, que é o governador espiritual da Terra, esteve aqui antes da Terra ser habitada, para que o mundo então pudesse realmente ser criado, né, de uma certa forma, e aí iniciou-se então as primeiras almas a serem encarnadas na Terra. São os primitivos, os primeiros habitantes da Terra. Lá atrás, para quem estudou história, né, sabe que lá atrás, os homens das cavernas, ou seja, não existia nada, a forma de vida aqui era totalmente bruta, que nós vamos ver também mais à frente. Mas para que entendam então, antes que a Terra existisse, já haviam outros mundos no universo. A Terra, como eu disse para vocês, não tem privilégio nenhum. Né? Ela foi criada em determinado momento no universo, mas outros mundos já haviam sido criados antes da Terra. Então já haviam outros mundos que sucederam à Terra. Dentro ainda desse tema, nós temos a escala espírita, para que a gente entenda a classificação desses espíritos que vieram, então, ou que vêm até hoje habitando o nosso globo. A classificação dos espíritos funda-se no seu grau de desenvolvimento. Então, nós vamos falar em escala de desenvolvimento do espírito. Nas qualidades por eles adquiridas, né, nas imperfeições que eles ainda não se livraram. Começando lá. Espíritos de terceira ordem. Predominância da matéria sobre o espírito. Ainda tem propensão ao mal. Vejam bem, espíritos de terceira ordem. Tem intuição de Deus, mas ainda não o compreende. Terceira ordem, então somos nós, os espíritos imperfeitos. Todos nós aqui estamos dentro desta classe, desta ordem. Terceira ordem, somos espíritos imperfeitos. Tá? Dentro da terceira ordem existem as classes. Então, a 10ª classe são os espíritos impuros ou os espíritos maus. A 9ª classe, os espíritos levianos. A 8ª classe, os espíritos pseudo-sábios, aqueles que, né, se acham com conhecimento, mas não os têm. A 7ª classe são os espíritos neutros.
E a sexta classe são os espíritos batedores e perturbadores. São espíritos que hoje estão aí, nós chamamos muitas vezes de espíritos zombeteiros, né, que não fazem nem o bem, nem fazem nem o mal, ficam naquela... São espíritos batedores e perturbadores, né, que estão na sexta classe. Com isso, nós compomos a terceira ordem. Então, da 10ª à 6ª classe, são espíritos de terceira ordem. Já os espíritos de segunda ordem, predomínio do espírito sobre a matéria, ou seja, já há um desejo do bem. Segunda ordem, então, de espíritos, já são os espíritos bons. Nós estávamos lá na terceira ordem, espíritos imperfeitos. Hoje nós temos os espíritos bons na segunda ordem. Estamos buscando chegar lá, né? Aí nós temos a quinta classe, veja que nós somos na terceira ordem, nós somos da 10ª à 6ª classe, na segunda ordem nós iniciamos na quinta classe. São os espíritos benévolos, por quê? Se a segunda ordem são de espíritos bons, iniciamos com a quinta classe dos espíritos benévolos. Tem os espíritos sábios, que estão na 4ª classe, isso tudo dentro do livro dos médiuns, tá? Dentro do livro dos espíritos, tá? Que dá toda essa divisão para que a gente entenda por que existem essas classes e esses tipos de espíritos hoje no universo. A terceira classe são os espíritos prudentes. Lá dentro do livro, cada classe dessa tem a sua definição. Tá? Eu não vou botar aqui, que senão se estende demais. Mas dá para a gente ter uma ideia. A segunda classe são os espíritos já superiores. Tá? Que nós chamamos de mentores. São aqueles espíritos que já estão numa classe elevada tal, que já podem nos passar orientações, que já podem nos dar conselhos, que já estão, então, num patamar bem mais elevado do que o nosso, se encontra, então, a maioria dentro da segunda classe, ou seja, os espíritos superiores. E, por fim, a primeira ordem de espíritos, que são os espíritos puros, que é uma classe única. Tá? Nenhuma influência da matéria, né, existe nesses espíritos, e a superioridade intelectual e moral. Espíritos puros. Me deem um exemplo de espírito puro. Jesus. Só. Percorreram todos os graus da escala e se despojaram de todas as impurezas da matéria. Não vou dizer que só ele, tá? Ele é um dos, ou ele é o mais importante dos espíritos puros que nós conhecemos hoje. Tá? Então não existe mais influência material no espírito puro, nenhuma. A sua superioridade é total, intelectual e moral. Não tem-se o que questionar com relação à moralidade de um espírito puro. Não tem questionamento. Os superiores, dali que nós vimos na segunda classe, ainda se pode questionar. Eles são superiores, não quer dizer que eles não tenham nenhum tipo de mácula ainda na sua moral ou na sua intelectualidade. Tá? Já o espírito puro, não. Não existe nenhum tipo, né, de falha moral ou intelectual no espírito puro, que é a primeira ordem. Certo? Dúvidas? Aí, tendo essas categorias de espíritos já divididas, nós vamos nas diferentes categorias dos mundos habitados. Quando num planeta cessa a possibilidade da aquisição de experiências fundamentais para a percepção das leis de Deus, o espírito passa a reencarnar em mundos mais adiantados. De novo, quando num planeta cessa a possibilidade da aquisição de experiências fundamentais para as percepções das leis de Deus, o espírito passa a reencarnar em mundos mais adiantados. Ou seja, adquiriu tudo aqui o que ele podia. Já cessou, então, a possibilidade de ele adquirir experiências fundamentais para perceber as leis de Deus. Já percebeu. Então, ele já pode reencarnar num mundo mais avançado, mais adiantado. Tá? E como seriam esses mundos? Então, como eu disse para vocês, a Terra, quando surgiu como um mundo primitivo. Lá, né, na sua criação, há mais de 5 milhões de anos atrás. A força bruta era a única lei. Não tinha outra coisa. Eles trabalhavam para sobreviver. Tá?
Era sobrevivência, então utilizavam a força bruta, não tinha lei nenhuma que estipulava o que deveria ser feito ou não. Era cada um por si, Deus por todos, como se diz, né? Eram aqueles seres completamente embrutecidos, que não tinham nenhum tipo de conhecimento, não tinham moral nenhuma, nada. Eles viviam através da força bruta apenas. Depois nós já arrumamos para o mundo de provas e expiações, que a gente escuta em quase todas as doutrinárias aqui, alguém fala que nós estamos hoje vivendo no mundo de provas e expiações. E é realmente o mundo que nós estamos hoje. A Terra deixou de ser um mundo primitivo, já há bastante tempo, e passou então, né, nesse processo de transição, a ser um mundo de provas e expiações. Por que provas e expiações? Nós estamos aqui exatamente para cumprirmos as provas e sofrermos as expiações para que haja a melhora do espírito, para que haja a progressão do espírito, para que haja um adiantamento moral do espírito. Então, nós estamos aqui sofrendo provas e expiações todo o tempo. E precisamos delas, senão a gente não sobe, senão a gente não evolui. Tá? Ainda nesses mundos existe o predomínio do mal. Ainda. A balança no mundo de provas e expiações ainda tende mais para o mal do que para o bem. A grande maioria de espíritos que estão encarnados na Terra hoje ainda tem o mal, né, como predominância. Apesar de nós termos também muitos espíritos bons. É por isso que a balança não afundou de vez. Nós temos o contraponto. Né? Os bons espíritos que estão aqui encarnados também auxiliam para que esse movimento da gangorra não seja totalmente, né, propenso para o mal. Mas ainda predomina o mal. O próximo mundo que nós estaremos vivendo será o mundo de regeneração. A Terra passará por esse estágio também. Então ela deixou de ser um mundo primitivo, hoje se encontra como mundo de provas e expiações, já passando para o terceiro tipo de mundo, que seria um mundo de regeneração. E o que acontece? Nesse mundo de regeneração, nessa transição, já não existem mais as expiações. Por quê? Porque todos que tinham que expiar alguma coisa, alguma falta do passado, vão fazê-lo no mundo de provas e expiações. Quando nós desencarnarmos daqui, se tivermos ainda que cumprir mais algum tipo de expiação, voltamos para a Terra de novo. Agora, se lá na frente a Terra estiver passando já para o mundo de regeneração, onde não existem mais expiações, e eu ainda preciso expiar alguma coisa, alguma falta que eu cometi e que não reparei, e a Terra está mudando, eu vou para outro mundo onde ainda sejam aceitas as expiações, ou seja, eu volto para um mundo de provas e expiações. Ah, mas qual mundo? Não sei. Um desses que eu falei do universo. Capela, já ouviram falar? Capela já foi um mundo de provas e expiações. Quando Capela passou a ser um mundo regenerado, o que aconteceu com aqueles espíritos que não conseguiram acompanhar o progresso do mundo? Voltaram para a Terra, que era um mundo de provas e expiações ainda. E Capela já era um mundo regenerado. Era um outro planeta. Existe o livro Exilados de Capela, que se vocês lerem, vocês vão compreender. É um planeta com a Terra, porém, numa outra constelação, nós estamos na Via Láctea, a constelação que a gente está hoje, e Capela está na constelação de Cocheiro. É outra constelação. O que é constelação? Um conjunto de estrelas. Nós estamos na Via Láctea, onde o Sol é a nossa estrela maior, e nós somos, né, os planetas do sistema solar hoje são 8 ou 9 planetas, e a Terra está incluída nele. Então, na constelação, ou seja, na Via Láctea, a Terra faz parte desse sistema. Capela de outra, para vocês verem o tamanho, existem 250 bilhões de galáxias no universo. 250 bilhões de galáxias. Certo? Então imagine quantos planetas podem existir nessas galáxias, nessas 250 bilhões de galáxias existentes hoje no universo. Então, né, entendamos dessa forma. Então, quando o mundo regenerado estiver completo, quando a Terra realmente tiver completado esse ciclo de transição do mundo de provas e expiações para o mundo regenerado, espíritos que ainda necessitem reparar algum erro não voltam para a Terra. Certo?
Se já tiverem concluído o seu processo de reparar os erros, não precisam mais espiar nada, só provar, podem reencarnar de novo na Terra. E assim vai acompanhando. A evolução do ser tem que acompanhar a evolução do planeta. O planeta vai evoluindo conforme evoluem os seres que nele habitam. Certo? Então, para que a humanidade evolua, ou seja, para que o planeta evolua, a humanidade precisa evoluir. Mundos ditosos ou felizes é o quarto tipo, né? Onde só vai predominar o bem, então já é diferente do mundo de hoje, não vai existir praticamente mais o mal, o predomínio vai ser do bem. Estamos longe de alcançarmos esse tipo de mundo ainda. E por fim, os mundos celestes ou mundos divinos, que é a morada dos espíritos puros. Lá habitam apenas os espíritos que já cumpriram todas as etapas nesses mundos anteriores. Nós todos aqui, com certeza, estivemos lá no mundo primitivo, voltamos algumas vezes ainda nos mundos primitivos, depois passamos a habitar o mundo de provas e expiações, voltamos também várias vezes aqui no mundo de provas e expiações ainda, e assim sucessivamente. Nós vamos reencarnando tantas vezes quantas forem necessárias para que a gente alcance a nossa perfeição. Por isso que eu digo, vai demorar muito tempo ainda para que nós atinjamos lá o mundo celeste ou mundo divino. E como é que é essa encarnação nos diferentes mundos? Lá no Livro dos Espíritos, questão 172, né? Nossas diferentes existências corpóreas se passam todas na Terra? É perguntado, né, aos espíritos, ao Espírito da Verdade, que nos ajudaram aí a codificar o Livro dos Espíritos, e eles respondem o seguinte: não, mas nos diferentes mundos. As deste globo não são as primeiras e nem as últimas, porém as mais materiais e distantes da perfeição. Então ele é simples, né, e seco. Nossas diferentes existências corpóreas vão se passar todas aqui? Não, não necessariamente, né? Mas nós vamos passar nos diferentes mundos que existem. Eu sei que muita gente deve estar achando que, né? Eu, quando assisti a uma palestra desse tipo aqui, a primeira vez que eu fui, acho que foi uma das primeiras vezes que eu fui numa casa espírita, foi o Bastos até que estava dando a palestra, que ele falou que existiam outros mundos habitados e tinha, né? E eu comecei, esse cara tá louco, esse cara falar que tem gente que mora em outro planeta, que tem habitantes, a gente ouve falar, né, de seres de outros planetas, mas não, eu nunca tinha ouvido falar de realmente seres que habitam outros mundos. Depois, quando lendo, e a gente chega realmente à conclusão que é natural, é completamente viável isso. Porque o universo é muito grande para a gente achar que só tem vida na Terra, né? E se há necessidade dessa evolução, e se o espírito não evolui e ele precisa reencarnar de novo, mas como é que ele vai reencarnar num mundo onde ele já não se identifica mais com a vibração daquele mundo? Se a Terra estiver vibrando já num estágio tal, que aquele espírito embrutecido, aquele espírito mal intencionado, não consegue acompanhar aquela evolução daquele planeta, ele não tem mais como voltar para aquele planeta. Mas ele precisa da sequência na sua evolução. E aí? Ele tem que ir para um outro. Não vai ficar, né, vai abandonar, vai esquecer daquele espírito porque ele não, ele vai ter novas chances. Deus dá chance para todos. Todos nós nascemos simples e ignorantes, como diz o nosso evangelho, né? Simples e ignorantes no sentido de não sabermos nada. Nós começamos do zero, todos nós. Todos nós iniciamos a nossa trajetória do zero. Hoje, ninguém aqui nessa sala está no mesmo nível de ninguém, cada um está no seu nível diferente. Tanto de entendimento, de inteligência, de evolução, ou seja, nós estamos progredindo e precisamos continuar progredindo. Então precisa ser dado oportunidades para que isso aconteça, né? E se não tiver mais chance de voltar para a Terra, que eu tenha a chance então de continuar num outro local, que seja um outro planeta. A duração da vida nos diferentes mundos parece proporcional ao seu grau de superioridade física e moral.
Quanto menos material é o corpo, menos sujeito está às vicissitudes que o desorganizam. Quanto mais puro é o espírito, menos sujeito às paixões que o enfraquecem. Ou seja, quanto mais superior nós estivermos, né, na parte moral, mais rápido nós vamos deixar, ou não teremos mais a necessidade de reencarnar para expiar, né, para passar por sofrimentos ou por alguma coisa que nós cometemos lá atrás. Porque a lei da reencarnação nos mostra exatamente isso. Nós voltaremos tantas vezes quantas forem necessárias para que a gente possa ir se desvencilhando daquilo que nos prende ao nosso passado, dos erros que nós cometemos lá atrás. Ninguém fica imune, ninguém fica, né, livre. Eu cometi um erro lá atrás e já passou, já estou nessa vida agora, tudo bem. Não, tudo bem não. Em determinado momento da nossa existência nós vamos ter que reparar. Pode não ser na existência imediatamente, né, posterior, pode ser numa próxima. Já houve casos de espíritos pedirem para adiar as expiações. E aí se dá a oportunidade, mas para que eles sejam melhores naquela então, para que quando vierem, então eles estejam mais fortes e mais preparados para receberem expiações muito duras às vezes. Existem espíritos que precisam expiar provas muito difíceis, porque cometeram atrocidades lá atrás. E vem, né, existência após existência, muitas vezes pedindo para adiar esse pagamento, digamos assim, mas chega um determinado momento, não, agora você precisa acertar as contas. E às vezes se é dada a oportunidade de se reencarnar sem expiar daquela forma, tem alguma expiação mais leve, para dar ao espírito um preparo para que então ele possa lá na frente encarar aquela expiação mais difícil. Mas ele vai ter que passar por aquilo, não tem como. Por isso que eu digo para vocês hoje, nada é por acaso, ninguém está sofrendo por acaso. Não existe acaso na doutrina espírita. Todos os nossos sofrimentos são justificados. Se estamos passando por determinados problemas, por determinadas expiações hoje, é porque nós fizemos por merecer. Então não adianta, né, ficar brabo, dizer por que comigo, só comigo, por que Deus fez isso comigo. Não. Deus não pune ninguém. Não existe punição divina. Existem resgates. Eu preciso resgatar, eu preciso reparar aquilo que eu fiz de errado. Então hoje não adianta nós acharmos que as coisas que acontecem conosco são punições de Deus. Não, não são. Não são. Nós somos responsáveis pelo que nós estamos passando, nós mesmos. Se nós acreditamos nas reencarnações, nós sabemos que lá atrás nós cometemos sim erros, todos nós cometemos erros. Por isso estamos no mundo de provas e expiações, para provar e expiar, uns mais, outros menos. Mas todos estamos aqui para expiar. Somos espíritos imperfeitos. Certo? Então, a duração, como diz ali, da vida nos mundos, ela pode ser proporcional ao grau, né, de superioridade física ou moral daquele mundo. Às vezes eu não preciso nem passar tanto tempo na Terra para expiar alguma coisa. Eu terminei aquela expiação, eu volto para a pátria espiritual, que é a verdadeira pátria. A gente está muito apegado à matéria. A gente acha que aqui na Terra morreu, acabou. Não, não acabou. A vida segue. E às vezes para o espírito, sair do corpo é uma liberdade plena. Voltar para o plano espiritual, muito melhor. Dizem, né? Que é melhor lá do que aqui. A gente não lembra, já passamos por lá várias vezes, mas não lembramos. Mas que a gente entenda a necessidade, né, da gente ter que praticar o bem, as boas atitudes, a caridade, para que a gente minimize o sofrimento futuro. Quanto mais ou quanto melhor nós formos aqui agora, entendendo essa situação, menos nós vamos sofrer lá na frente. É débito e crédito, eu sempre falo isso aqui, né? A gente vai adquirindo débito, vai ficar devendo, chega uma hora tem que pagar. Aí tem que entrar o crédito. E aí a hora que a gente pagar tudo, ok, acabou, vamos subir um degrauzinho ali, vamos passar para um mundo melhor
e vamos passar a encarnar num local melhor, onde não há mais a necessidade do espírito de espiar. Espiar com X, né? Expiação, pagamento. Certo? Agora, provas não, prova é diferente. A prova todos nós temos que passar. Por isso que diz, provas e expiações. Expiações é pagar o que eu errei, e prova é que nem prova de escola. Eu faço uma prova para subir, para passar de ano. Mesma coisa as nossas provas na Terra. Eu sofro provas o tempo todo para que eu evolua enquanto espírito. É necessário a prova para que haja evolução do espírito. Caso contrário, o espírito não evolui se não passar por essas provas, que nos são apresentadas todos os dias, a todo instante. Certo, gente? Tá aí a bibliografia. E terminamos por aí. Se alguém tiver alguma dúvida e eu puder responder, caso contrário, o Jean responde. Entenderam mais ou menos o processo? É? Tem gente dormindo até, deve estar tão ruim o assunto que... Então agradeço a atenção de todos. Tenham todos um excelente final de semana. Então agradecemos ao nosso irmão Ansete pelos ensinamentos que ele nos trouxe. Se vocês quiserem algum livro emprestado, nós temos a biblioteca, que podem emprestar para continuar esse estudo, temos vários livros. É só pegar ali, chegar até o balcão, que nós anotamos o nome de vocês, temos uma fichinha. Temos também grupos de estudo à noite. Temos bastante coisa aqui para oferecer para vocês. Se vocês quiserem também participar de outros grupos que a gente tem de ajuda, dos anjos, que leva alimentos ao pessoal da rua. Temos bastante atividades também que se fazem mais para quem faz do que para eles que recebem. Então, quando vocês tiverem interesse, é só chegar até nós, se vocês precisarem de uma palavra amiga, de um atendimento fraterno, nós também aqui atendemos. Tá bom? Então, vamos nos preparar agora, nos concentrar para fazer então o nosso passe, que está sendo coletivo. Tá? Então, neste momento, vamos fechar nossos olhos físicos, mentalizar uma paisagem florida, colorida, que nos transmite muita alegria, muita vida, esperança. E neste momento, nossos amigos espirituais, através dessa natureza tão bela, está transmitindo para nós toda a energia necessária para o nosso equilíbrio, para a paz, para a saúde física, mental e espiritual, transmutando todas aquelas energias, levando até a natureza, sentimos através do vento, fazer toda essa limpeza no nosso corpo. E que essas energias também possam seguir adiante, entrando em nossos lares, limpando tudo que esteja lá, que não seja salutar essa evolução espiritual. Indo às ruas de nossa cidade, aos hospitais, aos lares de idosos, aos orfanatos, aos presídios, trazendo a eles toda a energia necessária para seguir em frente, seguir no tempo. Que possamos ter a certeza que Deus, que Jesus está sempre conosco. Ele quer a nossa evolução. Pode ser através de desafios, normalmente, mas é sempre para aprendermos, sempre para evoluirmos. Que possamos amá-los, amar aqueles que estão em volta de nós, que são tão imperfeitos quanto nós. Que possamos entendê-los, que possamos ouvi-los, que possamos pedir auxílio a Deus, a Jesus, quando tivermos a necessidade. E com isso, queremos agradecer a eles toda a proteção que sempre nos dão, toda a luz que nos dão. Que possamos voltar aqui no próximo sábado, na terça-feira, buscando novamente toda essa energia que necessitamos
para o nosso dia. E retornemos aos nossos lares bem melhores do que quando aqui chegamos. Que vocês tenham um ótimo final de semana. Que assim seja. Assim seja. Obrigada pela presença de todos.